Samuel capítulo 6, versículo 10 ao 12. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom. Repita comigo: o Geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Somente até aí. Pode fechar sua Bíblia. O tema da mensagem é: diga bem forte comigo: quem sou eu? Quem sou eu? Abinadab ou Obed-edom? Diga mais uma vez: quem sou eu? Quem sou eu? Abinadab ou Obed-edom? Para quebrar tudo: quem sou eu? Quem sou eu? Abinadab ou Obed-edom? Vamos colocar o que chamamos de panos de fundo históricos. Contarei um pouco de história para o seu coração, até chegar aonde Deus quer que venhamos a chegar. Relata-se a Bíblia Sagrada que no tempo de Juízes, Deus agora resolve julgar toda a terra, julgar Belém. Diz a Bíblia Sagrada que levantaram homens, mas não foram tão suficientes para resgatar Israel das garras do inferno. Levanta-se um homem visto como um sacerdote, conhecido como Eli, mas ele consegue fazer aquilo que não era do agrado de Deus. As concupiscências da carne de Ofni e Finéias, seus filhos, estavam expostos aos olhos de Eli. E Eli não repreendia. Deus agora percebe que teria que levantar uma nova geração. A cutucadinha fala: você faz parte dessa nova geração. Tá muito, tá pra velório, tá bom. Diga pro seu irmão: você faz parte dessa nova geração. Aleluia, a igreja está aqui. Deus agora levanta um menino chamado Samuel. Samuel agora, ele passa a escutar a voz do Senhor. E o primeiro sussurrar de Deus no pé da orelha de Samuel foi uma grande profecia, a qual Deus avisara a Samuel que ele iria entrar com a espada na vida e também na casa de Eli. A primeira profecia que Samuel teria que estar entregando a um homem a qual recebeu ele, e era o seu mestre, até mesmo o seu pastor. Mas o que Deus havia falado para Samuel, ele tinha que falar. Este homem, ou seja, o menino Samuel, vem e entrega esta profecia. Certamente a profecia iria se cumprir, porque veio da boca de Deus. Vindo da boca de Deus, mais para frente, trava-se uma grande batalha, a qual Ofni e Finéias estavam na frente desta.
Relata-se a Bíblia Sagrada que os filisteus agora, devido ao pecado de Ofni e Finéias, eles tomam posse da guerra, eles tomam posse da vida de Ofni e Finéias que acabaram de morrer, e também tomam posse da arca do concerto, da arca de Deus, assim levando agora para o templo de Dagon. Foge-se um homem e vai até um homem chamado Eli, conhecido como sacerdote, levando a notícia. E a notícia era: Eli, os seus filhos, Ofni e Finéias, acabaram de morrer. E a arca do concerto, a arca de Deus, agora foi levada ao templo de Dagon. Relata-se a Bíblia que, ao ouvir essa notícia, Eli agora cai da cadeira e quebra o pescoço. Uma mulher, a mulher de Ofinéias, ela agora, recebendo aquela mensagem, ela grávida, e ela sai dizendo que o seu filho agora se chamaria Icabô, ou seja, foi-se a glória de Deus. Você pode imaginar que quando uma mulher, ela chega no seu momento de gestação, ela chama atenção com a sua barriga durante os 9 meses, que a sua barriga vai crescendo. Aquela mulher chamava mais, porque ela até então, daquele tempo, era uma das primeiras damas. E ali, quando nasce o seu filho, e todas as pessoas, quando vê um filho no colo, ele quer pegar, ele quer saber se tem saúde e quer saber o nome. E toda vez que perguntavam o nome daquela criança, lembrava-se do caos que estava acontecendo naquela época. Lembrava que a glória de Deus agora havia sido roubada. Assim se espalhou. Mas o nosso Deus não é como um passarinho que fica preso numa gaiola. A história continua, e a história é bem verdade que alguns sacerdotes do templo de Dagon agora chegam ao primeiro dia e vê que a estátua, ela agora está caída. Se levanta a estátua, e no outro dia eles vão lá para ver, e no outro dia estava pior. A estátua de Dagon não tinha as suas mãos e também não tinha a sua cabeça. Eles agora tiveram uma grande revelação. Fala para o seu irmão: os seus inimigos também têm revelação ao seu respeito. Aleluia. Mas pode começar a dar glória misturado com aleluia, que certamente será a tua exaltação. E a revelação foi: é necessário que a gente pegue essa arca, a presença do Deus que é o nosso inimigo, e arranque-se daqui. Por quê? Porque certamente alguma coisa vai acontecer. Foi só ter a revelação que Deus agora ele lança pragas como hemorroida nas suas partes secretas. Eles agora pegam a arca do Senhor, colocam numa carroça cheia de bois e colocam ratos de ouro, hemorroidas de ouro, e levam agora para onde? Eles mandam, eles enviam para Bet-Semes, ou seja, porque lá se encontrava a direção desses filisteus. Chegando lá, essa arca, os Bet-Semitas, eles agora fazem aquilo que não era para fazer. Eles abrem a arca do concerto e certamente eles pegam alguma coisa de lá. Olha o que aconteceu. O que aconteceu foi notório, está registrado na palavra do Senhor. 50.000 homens agora, eles vêm se destruindo por causa da ira do Senhor. Eu quero que você entenda que no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 1, relata o que tinha dentro da arca. Ou seja, 3 coisas. O que se encontrava era o maná, se encontrava a vara de Arão e também as 2 tábuas. No livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 9, relata certamente o maná e a vara de Arão. Em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 10, somente as 2 tábuas. Então começamos a entender que esses semitas agora eles roubaram. Quando eles perceberam que fizeram aquilo que
que não era para fazer. Eles queriam agora que a arca do Senhor, que aquela praga para eles, aquela grande ameaça, viesse a sair. E eles pensaram: vamos mandar essa arca para a casa de Abinadab. Chegando lá, na casa de Abinadab, diz a Bíblia Sagrada que ungiram o seu filho Eleazar para ser o guardador da arca. Relata-se a Bíblia Sagrada, no 1 Samuel capítulo 7, versículo 2, que durante 20 anos a arca de Deus, ela se encontrava aonde? Na casa de Abinadab. E é aqui que eu começo a descortinar algumas das revelações do Senhor. 20 anos a arca de Deus, 20 anos a arca do concerto na casa de Abinadab. Para quem não conhece a descendência de Abinadab, Abinadab ele era um sacerdote, Abinadab ele era um levita, Abinadab, a sua descendência eram pessoas que foram escolhidas a dedos para cuidar daquilo que pertencia ao Senhor. Mas eu quero conjecturar, eu imagino aquele povo chegando, porque a notícia ruim, ela tem 11 vezes mais velocidade do que a notícia boa, que corre por 6 vezes. Então a notícia ruim chegou junto com a arca, chegou junto com a presença de Deus. Então eles sabiam que 50 mil homens haviam morrido, só que ninguém havia contado que haviam tirado algo de dentro daquela arca. E eu quero conjecturar para você entender: 20 anos a presença de Deus numa casa sem nenhuma festa, 20 anos a presença de Deus numa casa sem nenhuma prosperidade, 20 anos a presença de Deus numa casa sem nenhuma mudança. Porque penso eu, nos meus pensamentos limitados, que quando chegar a arca do concerto, quem sabe a sua esposa falou: bem, mas aonde, Abinadab, que vamos colocar a arca? Se nós colocarmos na sala, vai atrapalhar o que eu quero fazer. Aquele grande sofá, não existirá possibilidade de eu colocar, porque a arca, ela vai tampar um grande espaço. Se colocarmos no nosso quarto, eu não vou conseguir comprar aquele grande guarda-roupa que eu tanto sonhei. Se colocarmos na cozinha, pior ainda. Vamos colocar aonde? Na ponta? Vamos colocar aonde? No meio? Se colocarmos no nosso grande quintal, como que vai acontecer? E a piscina que eu quero comprar para os nossos filhos? Então aonde? E quando a presença do Senhor entrou naquela casa, houve murmura. Quando a presença do Senhor, a arca do concerto, entrou naquela casa, em vez de ter alegria, não teve alegria, porque as pessoas que estavam ali, elas não queriam a arca do Senhor. A arca do Senhor era um comprometimento para elas. A arca do Senhor era um compromisso. A arca do Senhor era agora sinônimo de cobrança, pois como eles não iriam no culto, nem na terça, nem na quinta, nem no domingo, e nem no quarto aeroporto, sendo que a presença de Deus se encontrava naquele lugar, agora eles se encontravam encurralados. Sabe por quê? Porque eles não tinham compromisso. Abinadab, ele era escolhido, Abinadab, ele foi chamado, Abinadab, ele tinha algo de Deus, a sua família era de Deus, mas não aceitava quem o nosso Deus verdadeiramente era. E eu começo a entender que por isso que por 20 anos a arca do Senhor ficou naquele lugar e não houve prosperidade, não houve festa, não houve alegria, não houve fundamento, não houve transformação, não houve mudança, não houve louvor, não houve adoração, não houve riqueza. Pelo contrário, houve murmuração, houve, sabe o que? Coisas desagradáveis que saíram da boca daquelas pessoas, daquela família, porque a presença do Senhor estava naquele lugar. Trazendo um pouco a mensagem para o dia de hoje, eu começo a entender que existem pessoas no nosso meio que eles têm a síndrome de Abinadab. Eles parecem
Abinadab, eles são escolhidos, eles já tiveram um chamado, eles são escolhidos a dedo, visto até como sacerdote. A arca do Senhor um dia esteve na casa dele. Ei, bem sabemos que existem pessoas que já servem a Deus há anos e você não vê mudança, você só vê murmuração, você não vê transformação, você não vê nada que Deus possa ser manifestar a sua glória, Ele aparecer, que Ele é um Deus que faz. E hoje, infelizmente, existem crentes que representam a casa, a família, a identidade de Abinadab. Quem sabe um ano Deus entrou na tua casa, quem sabe 2 anos, quem sabe 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e você não teve mudança. Sabe por quê? Não é a arca do concerto que estava errada, é você que deve estar errando, porque aonde Deus entra, Ele acontece, aonde Deus entra, Ele é aceito, a prosperidade chega, aonde a arca de Deus chega, existe um resultado. Quem pode dar glória, dá glória, quem pode dar aleluia, dá aleluia. Oh, Deus, vindo ali de Creta, ele estava um pouco mais para cá do mar Mediterrâneo. Ele estava um pouco mais para cá, conhecido como o Mar dos Filisteus, ou o Mar Grande. E ali se encontrava Ecrom, Askelon, Gaze, Gate e Asdote. E quando travou-se a guerra dos filisteus com o povo de Edom, ou seja, os edomitas, esse filisteu perde agora a guerra. Perdendo agora a guerra, ele se torna escravo dos edomitas. É por isso que o nome dele agora é Obed-Edom, ou seja, escravo dos edomitas. E por que levar a arca do Senhor para a casa de um escravo? Porque pensava que a ira de Deus se encontrava lá. Mas na verdade, Deus não havia sido recebido como era para ser sido recebido. E quando a arca de Deus agora chega na casa do escravo chamado Obed-Edom, eu imagino a mulher de Obed-Edom dizendo: e agora o que vamos fazer com essa arca? Eu imagino ele chegando na ponta da orelha dela e dizendo: filha, fique somente quieta, deixe que a presença de Deus, oh Naramandalai, oh Rebecamanchocobodoiaçai, entre na nossa casa. Mas a história é que 20 anos ficou, não aconteceu, matou Uzá com a ira. Filha, se a presença de Deus está entrando na nossa casa, porque é a permissão do Deus de Israel, quem acaba de entregar foi o rei Davi. Eu imagino ela dizendo: mas o que vai acontecer com a nossa sala? E ele dizia: olha, deixa a presença de Deus na nossa sala. Se você quiser, leva a presença de Deus no nosso quarto. Se você quiser outro dia, leva a presença de Deus lá para a cozinha. Se você quiser, leva a presença de Deus lá para o quarto das crianças. Leva a presença de Deus lá para o fundo do quintal. Leva a presença de Deus para onde você quiser. Põe até em cima da casa. Nós só não podemos descartar a presença de Deus. Olha para o teu irmão e diga: você só não pode descartar a presença de Deus. Oh, Chacamanda, Calamanchocobodoiaçai. Eu começo a pregar agora para você entender o que a presença de Deus na vida de uma pessoa, mesmo ela sendo gentil, mesmo ela sendo um filisteu, mesmo ela sendo um escravo dos edomitas, escravo de uma descendência que gerou Adão, quando ela recebe com bom grado. Olha o que acontece: 20 anos na casa de Abinadab, não aconteceu nada. 20 anos não aconteceu nada naquela casa. Por 3 meses Deus ele foi glorificado, Deus ele foi exaltado, Deus ele foi avaliado, Deus ele foi enaltecido. Eu imagino Obed-Edom dizendo: filha, vamos acordar, vamos, então vamos adorar, vamos lá. Você já deu um luce na arca, porque a arca é de Deus. Olha, faz o seguinte: vamos hoje para o culto. Não, vamos chamar um pouco para cultuar esse Deus em casa, porque agora aqui virou casa de oração, agora aqui virou casa de louvor, agora aqui virou casa favorita de Deus. Por quê? Vamos, irmão, porque a presença de Deus está na minha casa, está na minha casa. Quem quer a presença de Deus na tua casa?
vai manifestar na tua casa. Quem é Obed-edom aqui da glória? Quem é Obed-edom aqui? Manda a glória para cima, porque Deus, Ele quer mandar glória para baixo. O perfume da glória. Eles vão sentir o perfume do noivo. Eles vão sentir. E eles vão perguntar o que é isso. É a arca de Deus, é a presença do Senhor. O que muda é a presença de Deus. O que muda é você aceitar Deus na tua casa. O que muda é você aceitar Deus na sua vida. Assim como Obed-edom, em 3 meses Deus muda. Em 3 meses Deus fez resultado. Eu profetizo na tua vida, levante a mão que eu vou profetizar. Que a partir de hoje você pode contar. Em 3 meses, aquele que for Obed-edom, Deus vai mudar a tua casa. Deus vai mudar a tua vida. Quem acredita, salta na cadeira, salta, salta. Meu Deus, cadê o Obed-edom? Cadê o Obed-edom? Hoje Deus mata a tua carne e exalta o teu espírito nesse lugar. Cadê o Obed-edom? Vamos chamar esse ano. Vai mais no profundo, fala para ele em 3 meses. Se ele acreditou, ele deu glória. Se ele acreditou, meu Deus, eu estou sentindo, eu estou ouvindo um barulho diferente hoje aqui. Eu estou ouvindo um sonido diferente hoje aqui. Deus está dizendo, eu estou guerreando hoje aqui na Camanchá para tomar. A minha arca vai entrar na casa de Obed-edom aqui. Foi rejeitada em muitas casas de Abinadab. E Deus está procurando a casa de Obed-edom. Deus, cadê a casa de Obed-edom aqui? Meu Deus. A casa de Abinadab era uma geleira. A casa de Obed-edom já falava em mistério. A casa de Abinadab só viu que estava um palmo no seu nariz. Agora a casa de Obed-edom